Deu ruim aí pro Bolsonaro e pro Tarcísio de Freitas, dois fascistas aí com problemões. Ó, primeiro falar aqui do Tarcísio, depois do Bolsonaro, que olha, pensa alguém que deve estar com a orelha quente, orelha vermelha, que vai levar uma delação hoje, mas daquelas, não é nem delação premiada não, é delação sem prêmio, tá? Vou te mostrar aqui já já. Mas primeiro Tarcísio e PCC. Todos lembramos aí que no mês passado, teve um assassinato brutal em plena luz do dia no aeroporto de Guarulhos. Membros do primeiro comando da capital, PCC, mataram um outro ex-membro do PCC que delatou aí os coleguinhas. Esse delator foi assassinado e também, de quebra ali com tiros de fuzil no meio do aeroporto, mataram um motorista de Uber que estava esperando um passageiro, pois um inocente foi morto ali. A polícia do Tarcísio não prendeu ninguém, não fechou. Para quem não sabe, o aeroporto fica numa avenida grande, eles podiam fechar ali a avenida, alguma coisa. Não fez nada, nada, nada. A polícia não foi atrás dos caras, deixaram os caras fugirem. Depois de horas foram atrás, só depois de horas. Pois bem, e aí a polícia do Tarcísio está sendo exposta aí na imprensa, até na Globo, pelos desmandos aí, pelos crimes que estão cometendo os policiais do Tarcísio. Ele está em pânico, em pânico. Ontem o Tarcísio convocou toda a cúpula da PM e ficaram 4 horas em reuniões. 4 horas. Teve gritaria na reunião lá do Tarcísio com os policiais. Não só de um lado, é de todos os lados. Gritaria. Foi feia a coisa. Para o Tarcísio convocar e ficar 4 horas com uma gritaria generalizada é pânico. Pânico do Tarcísio. Coisa tá feia. Enquanto isso, a polícia segue matando inocentes e segue aí cada vez mais parceira das facções criminosas. Aí, pois bem, a polícia do Tarcísio fazia a escolta desse criminoso do PCC que foi morto pelo próprio PCC. Estranho, né? Polícia fazer escolta de criminoso. Tá. Aí começou a investigação. Agora, policiais dizem que a rota para quem não sabe, é a Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, é a polícia de São Paulo. A rota, que faz parte da PM de São Paulo, segundo esses membros aí da cúpula da polícia, fez uma lambança. Eles estão usando a palavra bonitinha. A rota cometeu um crime. E a rota acabou com a investigação. A investigação não tem mais nenhuma credibilidade. Algumas fontes ouvidas aí, saiu uma matéria no Metrópole, saiu uma no Estadão, saiu até na Folha. E olha, contra o Tarcísio, as matérias nos veículos mais pró-Tarcísio que tem. Mostram o seguinte, essas matérias, que a rota passou aí a plantar provas na investigação. E aí, quando planta prova, a coisa fica ruim, né? O que acontece é o seguinte, essa semana prenderam 2 aí, entre aspas, suspeitos de matarem ali o delator. O que acontece é o seguinte, eles já foram soltos. Nem vou mostrar a foto dos 2 que foram soltos. A juíza disse que não há prova nenhuma contra eles e o pior, tem indícios fortes de que a polícia plantou provas. Olha só como é que foi o caso. Um deles, chama Marcos, ele foi acusado de levar um dos assassinos, que a polícia diz que é assassinos, de São Paulo até o Rio de Janeiro, ou seja, dar fuga para ele fugir para o Rio de Janeiro. Ok. Ele foi preso perto ali da casa dele em um carro. E aí a polícia o prendeu e falou: de quem é esse carro? Aí virou lá o documento, o carro era do tio dele. Eis que ele, depois de saber que já seria preso, ele liga para o tio dele, pega o celular e liga: ó, tio, fui preso aqui ó, no seu carro, você pode vir aqui buscar o carro? O tio dele chega, a polícia vai lá e encontra inúmeras balas de fuzil no carro dele, do mesmo calibre que mataram ali o delator do PCC. Aí você fala: peraí, os próprios membros aí do Judiciário, do Ministério Público, escutados pela imprensa, dizem em off: peraí, e membros da polícia também. Essas provas foram plantadas pela polícia depois que prenderam os caras, depois que pegaram os caras. Por quê? Qual pessoa que iria... O seu sobrinho te liga e fala: ó, a polícia tá aqui, ó, e tal, vem aqui. E aí ele, sabendo que tá cheio de coisa ilegal no carro, ele vai. Ah, eu vou lá ser preso. Eu não tô sem fazer nada hoje. Eu vou ali ser preso um pouquinho, hein? Vou lá. Ele vai. Só de saber que, ó, se o cara é criminoso, estão prendendo o sobrinho dele, a última coisa que ele vai fazer é ir lá. Pior é se o sobrinho tiver com o carro dele cheio de bala de fuzil dentro. Aí que ele não vai mesmo. Então a juíza falou: não tem nenhuma prova, nem de que essas munições são dele. Nada, nada, nada. Não dá nem para confiar na versão da polícia. Isso é a polícia do Tarcísio.
No dia que eu fiz um vídeo, quem é plantonista assiste todos os vídeos, ou tem uma memória boa e assistiu esse vídeo em específico, vai lembrar, no dia que aconteceu o assassinato, eu falei, olha, eles vão fazer igual, vai ser igual o caso Marielle, vão tentar incriminar outras pessoas que não são os verdadeiros assassinos, e vão encobrir os assassinos. Exatamente o que fizeram. Só que a justiça não é boba, São Paulo não tá igual lá no Rio, que no Rio as milícias tomaram, não tudo, tem muita gente honesta ali no judiciário e na polícia do Rio de Janeiro, mas as milícias tomaram uma parte considerável do poder judiciário e das polícias. Em São Paulo ainda não estão ali juntos, então a juíza barrou. Aí você vê Tarcísio que teve aí na última semana o chefe da segurança dele preso por lavar dinheiro para o PCC, num esquema aí de dezenas de bilhões de reais, chefe da segurança. Tarcísio que anda aí, tem um assessor-chefe aí do Ricardo Nunes, que é o grande comparsa dele ali, o grande parceiro de política dele, eu falei de crime provavelmente também, de política dele, que é ex-cunhado do chefão do PCC. O Tarcísio que tá aí fazendo de tudo para fortalecer as facções criminosas no seu governo. Tá ruim, viu? Tá bem ruim. E aí, olha só o que aconteceu. Até o ouvidor da polícia de São Paulo falou que é a pior crise de segurança da história. E olha o que ele fala ainda. O ouvidor da PM defende que o Tarcísio seja investigado pela política de morte. Ele fala que a PM de São Paulo colapsou. Já tem muita gente defendendo abertamente que o governo Lula faça uma intervenção federal em São Paulo. A polícia colapsou, tem uma política de morte. E o próprio ouvidor fala, tem que investigar o governador. Veremos aí se o Ministério Público vai para cima dele. Lembrando que quem indica o Procurador-Geral do Estado é o próprio Tarcísio. Só lembrando disso, tá? Pois bem, tá ruim aí pro Tarcísio, cada vez mais estão mostrando aí as ligações dele com facções. Agora a gente sabe que a polícia dele acabaram com a investigação aí do caso. Minutos antes da execução apareceu uma viatura de polícia aí a polícia nega, agora tá negando, essa é a investigação aí da polícia do Tarcísio. Apareceu uma viatura de polícia com placas adulteradas. Uma chance enorme de ter a ver com a execução. Aí a polícia fala que não, quer dizer, a polícia tá fazendo igual o caso Marielle, tá indo pra lá, pra cá, só não quer investigar mesmo e chegar nos verdadeiros assassinos e mandantes. Pra você ver aí, Tarcísio de Freitas. Não foi falta de aviso, hein, paulistas? Pois bem, eu sou paulista, hein? Avisei. Aí eu sei que quem é plantonista também ajudou a avisar, mas infelizmente tem muito fascista que votou e ainda aprova o governo dessa desgraça aí desse Tarcísio. Tá, agora vamos aí ao caso Bolsonaro, que tá ruim, hein? Tá ruim. Ontem, o Alexandre de Moraes convocou para depor Valdemar Costa Neto e Marcelo Câmara. Marcelo Câmara era um dos chefes aí do gabinete do Bolsonaro. O Marcelo Câmara participou do crime de falsificação ali de cartões de vacinação do Bolsonaro. Tem várias mensagens mostrando ele participando desse crime. Ele participou também do crime de roubo das joias que o Bolsonaro recebeu como propina de ditadores árabes. Ele participou ativamente desse crime, tentando liberar ali as joias e depois aí na venda e tudo mais. E ele participou do crime de golpe de Estado ativamente. Esse é o Marcelo Câmara. O Marcelo Câmara se deu mal porque a Polícia Federal continuou investigando e indiciou ontem mais 3 pessoas. E aí, as investigações mostram que tem mais coisa contra o Marcelo Câmara do que tinha no relatório final que a gente viu, que tem mais de 800 páginas, foi amplamente aí divulgado pela imprensa, várias partes do relatório, mas como é muito grande, não dá pra gente ter todos os detalhes de tudo, né? A não ser quem lê tudo. Eu li boa parte. Aí o que acontece? O Marcelo Câmara, a polícia investigou e tem mais coisa contra ele. O convocaram a depor. Muito provavelmente, não foi divulgado, mas aí, segundo aí, fontes aí, muitíssimo provavelmente, sobre o financiamento do plano para matar o Lula, o Alckmin, o Alexandre de Moraes, e não se sabe aí se é o Haddad, se ele seria a quarta vítima. Outro que foi convocado a depor é o Valdemar Costa Neto. E aí você pode ter certeza que o Bolsonaro já está assim, se tremendo. Por quê? Porque o Valdemar vai delatar o Bolsonaro hoje. Por que vai delatar o Bolsonaro? Porque o Valdemar já delatou o Bolsonaro na imprensa, e aí não conta muito na imprensa, né? Mas ele já delatou o Bolsonaro no seu primeiro depoimento. O Valdemar, no primeiro depoimento, foram perguntas diferentes. Agora ele vai ser perguntado sobre esse plano de financiamento, muito provavelmente. Mas no primeiro depoimento ele foi perguntado sobre uma das ações que, segundo aí não sou eu, segundo o Gonê, Procurador-Geral da República, e segundo o Alexandre de Moraes, que
que também, eu estou falando de coisas que estão oficialmente nos autos. Segundo eles, essa ação do Valdemar é o que serviu ali para inflar os bolsonaristas que estavam querendo o golpe de Estado em dezembro, para animá-los e para dar para o Bolsonaro uma desculpa para estado de sítio, que era o quê? O PL questionou o resultado da eleição em mais de 300 mil urnas, dizendo que, olha, essas urnas foram fraudadas, mas só no segundo turno, e era só urnas onde o Lula ganhou a eleição. Vão manter o resultado das urnas onde o Bolsonaro ganhou, vão manter o resultado de todas no primeiro turno. No primeiro turno, ok, elegeu um monte de deputado do PL, mas no segundo turno ali, não. Não. E só para eleição presidencial. Para governador tá ok, hein? Pera aí. Se a urna tá fraudada tudo. Não tem como ser só uma coisa. Pois bem, esse pedido aí bem canalha foi feito propositalmente para que o Bolsonaro, quando decretasse estado de sítio, falasse, olha, eu tentei todas as vias legais, vai ter que ser golpe mesmo. Ele não ia chamar de golpe, né? Estado de sítio, de alguma coisa assim. O Bolsonaro confessou já, essa semana, que ele realmente tentou ali o golpe, tentou estado de sítio, estado de defesa, e que ele consultou os chefes das Forças Armadas. Pois bem, o Valdemar jogou toda a culpa no Bolsonaro, falou que o Bolsonaro que pediu, que o Bolsonaro é muito bravo e que quando o Bolsonaro pede não tem como falar não para ele. Pô, tinha, é só falar não. Não, ó Bolsonaro, não, desliga o celular. Essa semana, o Alexandre falou, Alexandre ele só tem um pecado. É quando ele é clemente demais com fascista. E ele muitas vezes é. O Bolsonaro pediu para ir no velório da mãe do Valdemar Costa Neto, que morreu aos 99 anos. Não é que ela morreu assim de repente. 99 anos. Pô, o Bolsonaro era amigo da mãe do Valdemar? Não. O Bolsonaro encontrou a mãe do Valdemar? Não. Mas ele queria ir no velório. Eu, se fosse o Alexandre, ia falar, não, eu ia escrever em letras garrafais, assim, ó, colocar Arial, tamanho 150 da fonte. Não! Mas o Alexandre falou que sim. Pode ir, vai, é um velório, nossa, triste. Eu vou te mostrar a tristeza do Bolsonaro no velório, tá? Esse era o nível de tristeza aqui do Bolsonaro no velório. Olha que triste como ele tava, olha só que coisa. Tristeza dele, esse é o Bolsonaro no velório. Vamos ver, ó, super triste, hein? Fazendo piada com o padre. Velório, olha o clima de velório. Familiar chorando, amigo chorando, familiar chorando e o Bolsonaro gargalhando. Ele foi para tentar se encontrar com o Valdemar para combinar alguma coisa. É isso. E o Alexandre deixou. Às vezes o Alexandre é clemente demais com essa corda fascista. Aliás, está sendo, né? Já deviam estar presos. Pois bem, o Valdemar tem uma chance de prisão hoje se ele não falar muito. O que acontece é que agora ele vai ser perguntado sobre o plano para matar o Lula. Por quê? Porque mensagens mostram o seguinte. Mauro Cid diz que Braga Neto mandou pedir dinheiro com o PL para Aquiles Pretos. E o Bolsonaro com o Braga Neto, que era seu vice, seu ministro da Casa Civil, que é o mais importante, e depois seu ministro da Defesa, que para ele era o mais importante, que era quem ia ajudar a dar golpe de Estado. Pois bem, agora o presidente do PL vai ter que explicar porque no último depoimento o Cid disse que o Braga Neto apareceu lá, depois de falar que ia pegar dinheiro com o PL, ele apareceu com 100 mil reais aí dentro de caixa de vinho. Não sei quantas caixas de vinho precisa para ter 100 mil reais em espécie. Depois que tem as notas de 200 que o Bolsonaro criou para ajudar o crime organizado, menos, né? Porque as notas de 200, menos notas. Pois bem, aí o que acontece? O Bolsonaro vai ter agora o Valdemar depondo. O Valdemar provavelmente vai ser confrontado aí com algumas provas que a Polícia Federal deve ter contra ele. E da última vez, sabe o que o Valdemar fez? Ele jogou tudo nas costas do Bolsonaro. Tudo, absolutamente tudo. Tudo o que ele fez de errado, tudo o que... E aí eu vou te falar, em agosto desse ano, o Procurador-Geral da República, ele negou um pedido do Valdemar Costa Neto para voltar a falar com o Bolsonaro. Ele falou, olha, quem nega é o Alexandre, né? Mas o Ministério Público tem que dar uma opinião nisso aí. E aí o procurador, o Paulo Gustavo Gonet, ele assinou o seguinte, olha... Os dois não podem se comunicar porque o Valdemar Costa Neto ele teve ações aí, cita até o depoimento dele, que ajudaram no golpe de Estado e ajudaram na organização do dia 8 de janeiro. Ele ajudou ali a incentivar os bolsonaristas a continuarem na frente dos quartéis e depois irem para o dia 8 de janeiro com ações dele. No depoimento, o Valdemar falou, tudo que eu fiz foi a mando do Bolsonaro, que não dá para falar não para o Bolsonaro. E agora? Qual é a chance, pergunta você, cara e cara plantonista, do Valdemar chegar hoje e falar, olha,
Que quando confrontarem ele com a realidade, ó, você pegou 100 mil e o 100 mil apareceu ali. Qual a chance dele falar, olha, não, é que o Bolsonaro pediu para eu dar 100 mil, eu não sabia para que era, gente, eu não sabia. Não tem como, se o Bolsonaro pede 100 mil, você vai falar não para o Bolsonaro? Como? O cara é presidente da República. Você já sabe muito bem como fala o Valdemar, né? Quem já assistiu a entrevista dele fala, e ele fala, não tem como, não, você vai falar não para o Bolsonaro, minha gente, não dá. Vamos ver aí o que vai acontecer nas próximas horas. Por quê? Porque já se fala em Brasília que tem uma chance do Valdemar ser preso. Porque se a polícia descobriu, se a polícia prendeu todo mundo que está envolvido e descobrir, pô, mas esse cara aqui é quem deu dinheiro para executar o plano, vai preso junto. Os outros são todos presos preventivamente. Por que ele não vai? Vai. A não ser que ele fale, não, gente, ó, eu não sabia que era o Bolsonaro que mandou, ou alguém aí mandou. O Braga Neto não podia pedir 100 mil ao Valdemar, e o Valdemar falar, vou te dar 100 mil aqui. Ele não tinha relação com o Braga Neto. Depois ele até contratou o Braga Neto pro PL, deu lá uma teta para ele mamar, porém, a relação dele era com o Bolsonaro. E todo mundo, até militares que ele contratou pro PL depois, foi a pedido do Bolsonaro. Então veremos aí. Tá ruim aí pro Bolsonaro e pro Tarcísio. Péssima quinta-feira pros dois, viu? Esperemos aí as próximas horas. Peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!